Boa tarde, está entrando no ar o programa Shell Afro. Hoje o Shell Afro vai entrevistar o zelador de santo, o Sr. Pedro Paulo, cuja origem é Tamanacá, que é o responsável pela Sociedade Espírita São Lázaro. Boa tarde. Boa tarde. Esperamos que possamos fazer uma boa entrevista com bastante conhecimento, bastante novidade referente a esse culto de matriz africana, que é o Cabula, que é um culto que não é muito conhecido na cidade de Florianópolis, né? É pouco conhecido. Então nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre ele, sobre a origem dele, de como ele veio aqui para Florianópolis. Bom, o culto, o Cabula ele é de origem africana, criado em Salvador por uma negra chamada Iapotu. Essa negra veio como escrava com os pais da África, e os pais faleceram na travessia, e ela, chegando na Bahia com 8, 9 anos de idade, não teve como comercializá-lo, e ela ficou na casa do mercador, e o mercador pegou esta menina e deu como presente um bichinho de estimação para a filha. E essa negrinha ficou se criando naquele meio. Essa menina se tornou uma líder. E com isso ela aprendeu quase todos os rituais dos negros de diversos lugares que vieram da África, como Queto, Jeje, Angola, Angolano, Molocó. E ela se tornou a líder desse povo. Então ela criou um ritual chamado Cabula. Cabula é a união de todas as raças num só ritual. Os próprios brancos começaram a batizar os negros com medo da magia e da feitiçaria, eles achando que batizando os negros eles perderiam aqueles poderes e deixariam de ser pagão. E assim a Fortuna aceitou que batizassem os negros, e com o batismo dos negros eles não podiam entrar nas igrejas católicas, então foi colocado dentro das senzalas as imagens do santo católico, e do qual os negros deram os nomes aos santos católicos, aos orixás do culto Cabula. E aí então foi dado, como hoje nós cultuamos o nosso Oxalá, o nosso Chapanã, a nossa Nanã, o nosso Ogum, o nosso Xangô, enfim, todos os nossos orixás, cada um com o seu nome. Oxalá, o nosso Pai Maior, Chapanã, São Lázaro, Senhora Santana, ou Nanã, Senhora Santana, São João Batista, Xangô, Nossa Senhora do Navegante, Iemanjá, São Jorge, Ogum, Nossa Senhora da Conceição, Oxum, e São Sebastião, Arô. E assim foi dado cada um ao nome de seus orixás, e foi criado o ritual Cabula, o primeiro culto afro-brasileiro criado no Brasil, com o linguajar e com os orixás africanos. Com a libertação dos negros, cada um voltou aos seus rituais, às suas origens, mas através do filho de Afotum, que aí sim já com o filho, veio a nascer o neto de Afotum, que chamava-se Jaime Cafuso,
E esse homem se dedicou profundamente em Salvador ao culto cabula, pelo conhecimento e pelas origens, a bagagem de todos os rituais que ele trazia. Não tendo filho, criou uma negrinha chamada Alzira Fernandes Nunes, como filha de criação. Esta menina depois casou e trouxe o cabula para o Rio de Janeiro, montando a primeira roça no Rio de Janeiro, no ritual cabula. A minha entrada no cabula se originou por uma criatura que me levou daqui para o Rio de Janeiro, e eu estando no Rio, fui conhecer esse ritual, me apaixonei e lá fiquei durante 11 anos aprendendo ao cabula. Através da velha Alzira Fernandes Nunes, dentro da casa do Cantinho 22, em Bento Ribeiro, e lá me fazendo o meu uburi, meu iaô, a minha coroa grande, e vindo para Florianópolis, que aqui eu nasci, e comecei a cultuar o cabula aqui em Florianópolis. Hoje eu já tenho 5 filhos com casa aberta, e a minha casa tem bastante de filhos de santo e está se espalhando a cada dia que passa. Como é que se deu a sua entrada no mundo dos orixás? De que forma, com que idade, que deu a sua primeira manifestação em relação aos orixás? Manifestação? Eu comecei com 9 anos de idade. O meu pai, a minha família eram todas kardecistas. E por causa de um problema espiritual que eu tive quando criança, a gente recorreu ao kardecista e infelizmente não deram conta do recado. Então, através de uma família que era um vizinho do meu pai, nos convidaram para nós ir no terreiro do um dos primeiros barracões de Umbanda aqui em Santa Catarina, do seu Chicão. E lá então a gente começou aos trabalhos mediúnicos, onde eu fiquei bom, e ele falou que eu era obrigado a continuar o meu desenvolvimento, mas pela idade, então aquilo era feito assim, de mês a mês, de 15 em 15 dias, que eu podia entrar na corrente até para poder o meu desenvolvimento. E com isso, com o falecimento do seu Chicão, a gente ficou alguns anos parado, porque a gente não tinha lugar nenhum mais para ir. E a minha mãe era muito amiga da família do Evaldo, e então o Evaldo montou o primeiro barracãozinho dele lá em Barreiros e nos convidou, a minha mãe, a gente. Aí foi eu, a minha mãe, a minha irmã, começamos a frequentar o terreiro do Evaldo. Depois, eu, através de outra senhora, que é uma grande amiga minha, que já foi ao Ló, me levou para o Rio de Janeiro com 14 anos, e lá eu ingressei então na casa de cabula. Em algum momento você sentiu algum preconceito em relação à sua cor, ou em relação à religião a qual foi adotada, em relação com as pessoas na sociedade? Bom, Apolônio, na época em que eu comecei, eu era um garoto, hoje eu estou com 56 anos, e na época era muito ruim, porque até dentro do próprio colégio, a vizinhança em si não deixava os filhos brincar com a gente, porque nós éramos macumbeiros, né? E dentro do próprio colégio, na época tinha aulas de religiões, eles nos tiravam da sala, porque nós não pertencíamos ao catolicismo. Então foi uma época muito ruim para mim, como um garoto, uma criança, e ter que passar por aquilo tudo, mas não desisti. Era o que eu queria e fui em frente. No ritual cabula é cultuado quantos orixás? É cultuado os 7 orixás, os 7 filhos de Foroim, né? Agora tem as outras entidades que nós chamamos eguns, que nós também tratamos muito bem, porque é com eles que muitas vezes a gente usa para uma caridade, porque o verdadeiro orixá não fala.
Como o verdadeiro orixá não fala, eles trazem os seus juntós para poder se comunicar na matéria e nos dizer o que nós precisamos ou deixamos de fazer e deixamos de fazer. Então nós precisamos dos eguns, que são para nós os caboclos, os preto velhos, essas entidades que realmente se comunicam na matéria. Estou vendo que você está usando uma guia que deve ser de algum grau hierárquico. Você poderia falar sobre o significado das cores em relação ao orixá dentro do seu ritual? A hierarquia dentro do nosso ritual ele começa por Oxalá, Oxalufã e Oxaguiã, que são os três Oxalá maiores. Depois nós temos Obaluaê. Depois de Obaluaê nós temos Nanã. Depois de Nanã nós temos Xangô. Depois de Xangô nós temos Ogum. Depois de Ogum nós temos Iemanjá. Depois de Iemanjá nós temos Inhansã. Depois de Inhansã nós temos Oxum e Aru. São os nossos, os orixás. As cores é o seguinte: o Oxalá é branco, leitoso. O Baluaê, preto e amarelo. Nanã, lilás. Xangô, marrom ou vermelho. Ogum, vermelho. Iemanjá, branco, transparente. Inhansã, amarelo. Oxum, azul. E Oxóssi, verde. Bom, em relação à guia que você está usando, que você acabou de me falar que no seu ritual chama de contas, né? Muito bonita. Você poderia falar qual o significado dela? Ela é dada para um Ocalofé. O Ocalofé é o filho que é raspado e catulado para o Olojá, para o Rum, para Rumpi, o Rumpilê. No caso, esse aqui é uma guia de Ocalofé que vai ao Rum. Então ele tem uma hierarquia dentro dos Olojás da casa. Ele já é feito coroa grande, como chamam, mas para nós é o Ocalofé, o ponto maior dentro do batuque da casa. Então ela tem todos os orixás nela e são cobertos, né, como vocês estão vendo, vem pela hierarquia do santo, né? E depois por dentro, eles os próprios orixás, cobrem Oxalá, né? Cuidam do Oxalá na casa. É isso que se representa, isso aqui, Oxalá. Nada é feito, os orixás podem fazer, sem a presença do nosso grande mestre Oxalá. E aí a divisão entre um orixá e o outro, né? Oxalá, ele solto dentro, né? Em cada orixá que vocês estão vendo, as cores que eu falei para vocês: marrom, vermelho, Ogum, Iemanjá, Inhansã, Oxum, Aru, aí vem Ibeji, né? Dentro dessa conta, nós deixamos entrar também os orixás secundários, que são os juntós, né? Que é as almas, e até Exu, que a gente considera o Exu também como um orixá da casa. Por isso, ela é chamada da conta maior de Ocalofé, que é essa conta aqui, é enorme e é muito Dentro do ritual cabula, o que representa a oferenda? A oferenda são os axés que se dá aos orixás em agradecimento às coisas boas que eles nos dão. É como você querer agradar alguém, um filho teu, e dar um presente a ele. Então nós damos as oferendas em agradecimento a tudo que eles nos dão dentro do ritual, dentro da casa do santo. E até para manter a casa com bons fluidos.